A Eneva transforma o gás natural em energia, desenvolvimento, oportunidades, histórias. Criamos soluções em energia para negócios que vão cada vez mais longe e chegam cada vez mais perto. Não é o início, não é o fim, é o agora. Uma transição energética inclusiva e segura. Eneva, uma nova energia transformando o Brasil. Saúde, o maior bem que existe. Dizem por aí, quem tem saúde tem tudo. Nos desejos de aniversário, saúde. Nos brindes pelo que está por vir, saúde. No menor dos espirros, saúde. Nas simpatias de fim de ano, saúde. Mas por que tanta importância para uma palavra tão pequena? Porque ela é combustível que move outra menor ainda, vida. Não estou falando só de sinais vitais, estou falando de viver. Um verbo onde cabem tantos outros. Uma ação que abrange outras tantas. Mas nem a saúde nem a vida existem sozinhas. Como uma criança, elas anseiam por olhos bem atentos. É por isso que há quase 100 anos o Grupo Fleury é referência em saúde no Brasil. Porque além de ver a saúde como uma ciência, enxergamos o seu significado mais humano. O passar do tempo nos mostrou que, além de conhecimento técnico e médico, teríamos a missão de estar no dia a dia das pessoas, nos cuidados com a saúde, colocando soluções integradas além do diagnóstico. Decidimos então acompanhar as pessoas com soluções para as diferentes etapas da vida. Além de inovações tecnológicas, criamos novas formas de enxergar mais longe. Por isso, decidimos nos dedicar à construção da jornada de cuidados com soluções cada vez mais completas, integradas e que tragam a necessária e efetiva sustentabilidade para o sistema de saúde. E queremos fazer isso chegar ao maior número possível de brasileiras e brasileiros, com inovação e tecnologia que trazem impacto de relevância na medicina, na nossa produtividade e na vida das pessoas, em uma jornada que passa pelo cuidado, prevenção, diagnóstico e tratamento. E agora estamos ainda mais fortes com a ambição de sermos um dos líderes de saúde no Brasil e que abrange o bem-estar em todas as suas dimensões. Com 4 avenidas de crescimento, resultados consistentes e soluções inovadoras, estamos no caminho para transformar o significado e o setor de saúde em um movimento contínuo de gerar soluções e experiências cada vez mais completas, integradas e sustentáveis. Isso tudo com o que está em nosso DNA há quase 100 anos. Grupo Fleury, paixão pelas pessoas e pelo que fazemos. Nenhuma empresa cresce sem ter um sólido suporte jurídico para garantir a segurança dos seus negócios. Por isso, nós do Ronaldo Martins e Advogados somos um escritório totalmente orientado ao desenvolvimento de negócios. Há 3 décadas, nosso trabalho é esse. Nós ajudamos nossos clientes a otimizar os resultados, aumentar a produtividade e reduzir os riscos patrimoniais. Temos ferramentas inovadoras para acompanhar as transformações dos serviços jurídicos. Somos um dos primeiros escritórios de advocacia totalmente adaptados à nova realidade digital com uma plataforma online. Temos filiais, parceiros e associados em diversas cidades do Brasil e do exterior. E contamos com profissionais especializados em diversos temas jurídicos. Nossa proposta de valor é descomplicar o universo legal para facilitar cada tomada de decisão pelas empresas. Porque fazemos questão de ser o porto seguro e completo para nossos clientes. Ronaldo Martins e Advogados. O lugar onde os negócios acontecem. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Vou ficar com certeza maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro aqui da ANEFAC. Eu sou Emerson W. Dias, Head de Diversidade e Inclusão aqui da nossa associação e dou boas-vindas a todas as pessoas que estão presentes nesta manhã fria aqui em São Paulo, mais quente, né, no nosso conteúdo como sempre. Hoje a nossa pauta é falar sobre impacto social e gestão humanizada como vantagem competitiva. Esse que é o nosso terceiro Fórum Tech de Recursos Humanos. E antes de a gente começar a debater o assunto em si, eu gostaria de expressar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores que aparecem aqui na tela nesse instante, também aos nossos painelistas dessa manhã e todos os demais que contribuíram generosamente para tornar esse webinar possível. Tá? A nossa conversa nesta manhã é sobre vantagem competitiva e eu queria fazer uma reflexão inicial sobre o que é a vantagem competitiva, né? Muitas vezes a gente acaba popularizando os termos e acaba esquecendo das suas origens, né? Do porquê foram criados, enfim. E a vantagem competitiva é uma teoria, né? É um termo cunhado lá no meados dos anos 80 pelo professor Michael Porter de Harvard, né? Que fez muito sucesso. Quem estudou estratégia certamente leu Michael Porter. E nessas quase 4 décadas aí, né? Que esse termo está vigente, ainda há muita discussão a ser feita, né? O que é essa vantagem competitiva? Basicamente, o Michael Porter falava, né, que é o jeito que a empresa consegue se diferenciar no mercado, e como a empresa não consegue fazer tudo, ela tem que fazer algumas escolhas, né? Então eu vou escolher ou a diferenciação, ou o baixo custo, ou a segmentação, enfim, eu vou achar a minha vantagem competitiva para ter o meu diferencial no mercado. E nos últimos anos, né, dado o avanço tecnológico, né, e a consolidação da globalização mundial, muitos acadêmicos têm questionado, né, a duração dessa vantagem, o quanto é cada vez mais difícil você ter uma vantagem competitiva que dure por muito tempo, né? Tudo é muito acessível, os produtos são muito parecidos, muito similares, as tecnologias, os modos de produção. Então, o que faz diferença numa organização, numa instituição? Né? Isso recai sobre a qualidade das pessoas que estão atuando no empreendimento. Né? Então, é sobre esse olhar de uma vantagem competitiva estar nas pessoas que a gente consegue angariar para o nosso empreendimento, seja ele qual for, que a gente vai conversar essa manhã aqui com 2 convidados especiais que eu queria apresentar a vocês. Né? O primeiro é o Camilo Zanetti, né? O Camilo é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, tem MBA em Marketing e Serviços, tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de gestão de pessoas e relações trabalhistas, atua, né, com sólida expertise na gestão estratégica de recursos humanos. Atualmente ele é diretor executivo da Croma Recursos Humanos, onde lidera projetos voltados à valorização do capital humano e à construção de ambientes organizacionais sustentáveis. Muito bom dia, Camilo. Bom dia, pessoal. Muito bom. E o nosso segundo convidado é o Leandro Carpes. O Leandro é administrador, pai da Valentina, sócio de vida da Suzana e é amante de futebol. Formado em administração e com diversas especializações em gestão de pessoas, tem sua carreira na área de RH em grandes empresas como Gerdau e Heineken. Né? Inclusive, hoje ele atua como diretor de RH para as áreas de negócio, de produção e marketing na Heineken. E muito bom, muito bem-vindo, muito bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Um baita prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, para a nossa audiência, eu gostaria de lembrar que você pode fazer suas perguntas aí no chat. A gente vai direcionar aqui para os nossos painelistas à medida que o assunto for evoluindo. Também, ao final, a gente vai ter uma sessão aqui de bate-papo e também vocês podem intervir aí com as suas pontuações, suas colocações. Fiquem sempre muito à vontade para trazer os seus pontos, que a gente vai certamente colocá-los aqui na pauta. Bom, a nossa estrutura vai funcionar da seguinte forma, né? A gente vai ter aqui uma apresentação do Camilo, inicialmente. Depois da fala do Camilo, o Leandro
entra e a gente vai fazendo um bate-papo e o Camilo se junta com a gente também nesse bate-papo e a gente segue até o nosso horário determinado aqui, combinado com todos vocês. Então, para começar essa manhã, falando desse assunto tão especial, né, e relevante, eu queria colocar então o Camilo aí no palco e deixá-lo à vontade para fazer a sua apresentação inicial. Camilo, por favor, pode conduzir daqui por diante. Olá, pessoal, bom dia. Um prazer aqui estar com vocês. A minha apresentação, ela está pautada mais na questão de dados estatísticos e os principais conceitos que a gente tem hoje quando a gente trata da gestão humanizada como vantagem competitiva. A gente vai trabalhar aqui alguns conceitos voltados geralmente à questão de DEI, tá? Diversidade, equidade e inclusão. Como que a gente está trabalhando a amplitude desses conceitos, os desafios que as empresas têm encontrado, o que elas estão fazendo para melhorar, o que a gente entende que pode ser feito, falar um pouquinho sobre recrutamento inclusivo, impactos das ações da DEI nos resultados dos negócios das empresas e o risco da diversidade superficial. Eu coloquei um parênteses aqui também, voltado à questão do conflito de gerações, né, o termo que todo mundo traz aqui, como que as gerações podem contribuir positivamente para que essas ações de DEI sejam, de uma forma ou de outra, implementadas. Tá, pessoal? Aqui eu trouxe algumas frases, né, no sentido de que como que a gente trabalha a diversidade, né? Do que adianta ter diversidade na sala se só alguns têm voz na conversa? Algumas reflexões aqui para que a gente possa dar início aqui à apresentação. Como eu disse, pessoal, o objetivo dessa apresentação é uma apresentação para trazer algumas questões mais teóricas, para dar subsídios para que o Leandro possa trazer um caso prático de como ele trabalha na Heineken. Tá bom, pessoal? Aqui a gente vai falar, como eu disse, de diversidade, equidade e inclusão com propósito. E mais do que isso, quando a gente entra em questão de conceitos, a gente está trabalhando a questão de DEI. Eu não sei se esses conceitos são familiarizados a todos, tá? Então, por isso, eu vou trazer essas questões mais de conceitos básicos para que a gente possa ter mais teor de conversa. Quando a gente fala de diversidade, a gente está tratando geralmente dos marcadores de identidade. O que é ser diverso? A nossa questão de diversidade ela está muito ligada à questão da diversidade estrutural. Então, quando a gente trata a questão de diversidade, vem sempre à tona aquela questão do que vem a ser. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando da composição dos quadros de colaboradores. Quando a gente trata de termos como raça, gênero, deficiência, orientação sexual, entre outros. A ideia de diversidade vem sempre ligada à questão da diversidade estrutural. As empresas, o que elas estão fazendo? A grande maioria delas, elas estão tratando a diversidade estrutural somente como números, ou seja, incluir, né, determinadas pessoas dentro da sua empresa, entendendo que elas são diversas, mas isso vai muito além. Além da diversidade estrutural, existem outros temas que eu gostaria de trazer à tona nessa nossa discussão. Seria a diversidade interseccional. O que seria essa diversidade interseccional? É justamente quando a gente percebe e reconhece que determinadas pessoas podem ter múltiplas formas de desigualdade. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Seria uma mulher negra e com deficiência, ou seja, seriam 3 aspectos de diversidade dentro de uma mesma pessoa. Então, as empresas elas têm que sair daquela questão da diversidade somente estrutural para aspectos mais amplos, como, por exemplo, a diversidade interseccional. E o que é interessante? O interessante é justamente quando as empresas começam a ter a visão de que, além de uma diversidade estrutural e o reconhecimento de uma diversidade interseccional, é justamente como que ela vai definir uma estratégia para que ela possa realmente incluir essas pessoas diversas, que é o que a gente chama que é a diversidade intencional, que é justamente a estratégia de recrutamento e manutenção desses recursos, dessas pessoas, né, desses ativos da empresa, justamente para que a gente tenha o quê? A coexistência de todas essas diversidades de uma forma mais ampla, não só as reconhecendo como número. Além da questão da diversidade, vem a outra questão, que é a questão da equidade. Quando a gente trabalha do conceito de equidade, a gente traz a questão de que justamente a equidade é oferecer os recursos e oportunidades para que aquelas pessoas diversas possam ser incluídas. É justamente a forma pela qual a diversidade vai gerar inclusão. A partir do momento que eu dou situações e condições equitativas, é quando eu consigo fazer com que esse cenário realmente seja implementado. Só que não é só equidade de uma forma geral. A gente tem outros conceitos que também precisam ser explorados. Seria a equidade de oportunidades, quando as empresas realmente criam políticas que buscam corrigir as desigualdades históricas.
que o que a gente percebe na grande maioria das empresas, depois eu vou trazer alguns dados estatísticos para vocês, é que as empresas elas trazem a questão da diversidade, incluem esses profissionais diversos como números, mas não dão condições de equidade e não conseguem gerar a inclusão na prática. E, além de tudo, existem outros aspectos que precisam ser tratados, tais como a questão da equidade salarial. Então, não basta ter equidade somente de oportunidades, a gente precisa trazer isso na questão do recurso financeiro que é empregue, para que essas pessoas possam realmente se sentir inclusas e iguais, tá? Dentro desse cenário. Além disso, a gente vai trazer a questão do conceito de inclusão. O que é inclusão? Na verdade, inclusão nada mais é do que a garantia de que aquelas pessoas diversas a partir do momento que a empresa traz a questão de equidade, elas conseguem realmente ter a garantia de que elas estão incluídas. É o que a gente trata de inclusão ativa, que é justamente quando as empresas, as corporações, elas criam ambientes que realmente integram e valorizam todas as pessoas. E aí vai entrar uma questão que está bastante aí em discussão, não é o foco do nosso bate-papo hoje, mas é justamente o conceito de ambiente psicologicamente seguro. Não basta simplesmente diversificar, né, as pessoas, né, trazer a questão de diversidade, dar condições para que elas sejam inclusas, desde que a gente não tenha um ambiente psicologicamente seguro. Isso é uma das questões mais importantes dentro da questão da inclusão. Existe, inclusive, as questões das regulamentações aí que estão tendo, da norma regulamentadora número 1, né, que traz essa questão das questões psicológicas dos empregados, de uma forma geral. Então, todas essas nuances, elas precisam ser observadas para que realmente exista uma inclusão na prática. Além disso, eu gostaria de destacar que existe, além do conceito de DEI, já existe o quê? Uma amplitude desse conceito, no sentido de que não basta, só um minutinho, voltar, que não basta simplesmente diversificar, dar condições de equidade e incluir. É necessário observar se o colaborador, de uma forma geral, ele tem o senso de pertencimento, que é o belonging. Então, por isso que tem um aumento dessa sigla para B, né? É o DIB. E aí, o que vai acontecer? Cada vez mais, esse termo ele é usado para dizer que não basta simplesmente incluir. O conceito de inclusão ele está um pouco mais amplo, cada vez mais amplo. É necessário observar, criar métricas de recursos humanos dentro das corporações para verificar se realmente essas pessoas diversas elas se sentem parte. A questão realmente da cultura de pertencimento. Então, a gente precisa ampliar esse conceito de DEI para a questão do pertencimento também. Agora, na sequência, pessoal, eu vou trazer alguns dados estatísticos para que vocês tenham ideia de como está o panorama das ações de DEI no mercado brasileiro hoje. Quando a gente fala de empresa, 52% das empresas no Brasil têm uma área formal dedicada à diversidade, equidade e inclusão, sendo que 79% das empresas contam com frentes voluntárias que atuam nesses temas. E às vezes essas frentes voluntárias são criadas por alguns grupos ou até mesmo subgrupos e concorrem às vezes com essas áreas formais que estão criadas dentro da empresa. E 83% dessas empresas, né, das empresas no Brasil, elas destinam recursos para as ações de DEI. Então, no conceito de empresa, o panorama que a gente tem hoje é esse. No entanto, depois, mais para frente, pessoal, eu vou passar para vocês a percepção dos colaboradores em relação a essas ações de implementação de DEI e, ao mesmo tempo, quais as empresas, um percentual de empresas que realmente consegue ter a implementação de DEI na prática. Aqui a gente tem a perspectiva, a perspectiva dos profissionais em relação às ações de DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. 54% aproximadamente das pessoas acreditam que as empresas que elas trabalham têm capacidade de desenvolver a cultura de DEI. No entanto, apenas só 29% acreditam que realmente vivem em um contexto de diversidade e inclusão. 50% das pessoas consideram muito importante trabalhar em empresas com a aplicação dessas práticas. Então, praticamente metade aí do mercado de trabalho entende que é importante, de uma forma geral, que a empresa tenha esses ambientes inclusivos e que seja importante trabalhar dentro de uma empresa que tenha esse tipo de preocupação. Agora, olha que interessante, pessoal. Quando a gente trata realmente dos desafios das empresas, é que grande parte das empresas ainda não tem uma área dedicada à diversidade e inclusão. Mesmo porque essa pauta, na grande maioria das vezes, ela é direcionada para o Departamento de Recursos Humanos, que concorre com outras pautas e até mesmo com outras demandas. E às vezes o Departamento de Recursos Humanos ele não consegue trazer o quê? Melhorias nessas condições de DEI, realmente como o mercado está necessitando. Agora, o dado mais alarmante que eu trago é que apenas 4% das empresas
são bem-sucedidas nas ações de DEI, indicando que, apesar dos esforços, muitas organizações têm muito a fazer. Então, olha que interessante, eu vou voltar um pouquinho alguns slides aqui para trazer que, de uma forma ou de outra, 52 pessoas têm área, né, de DEI, 79% conta com frentes voluntárias e 83% das empresas destinam recursos para DEI. No entanto, apenas 4%, quando a gente mensura e traz esses números, a gente observa que são ações efetivamente bem-sucedidas. Então, realmente, nós temos que verificar que existem ações que as empresas estão fazendo, no entanto, a gente entende que tem muito a melhorar. Então, eu vou trazer, frente à experiência que eu tenho de mercado, o que as empresas hoje estão fazendo e, ao mesmo tempo, o que a gente entende que pode ser feito para a melhoria desses processos, para que a gente consiga efetivamente melhorar esse percentual de 4%. O que as empresas estão fazendo, né, pessoal, para a gente fazer a construção de ambientes inclusivos e sustentáveis? Grande parte das empresas que a gente tem observado, elas fazem o quê? Treinamentos e sensibilização. Isso é feito geralmente por parte da direção da empresa ou com o apoio da questão de gestão de recursos humanos. Elas fazem programas de capacitação, equidade, inclusão, e eles implementam essa educação. Mas geralmente isso é feito sem que sejam mensuradas e aplicadas métricas para avaliação. Se esses treinamentos e essas sensibilizações, elas estão sendo efetivas. Um aspecto que eu vou tratar de uma forma até um pouco separada é a questão do recrutamento inclusivo. Então, algumas empresas já estão fazendo revisões de processos seletivos para garantir a diversidade. Então, nesses processos de recrutamento inclusivo, é utilizado algumas métricas que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, e ao mesmo tempo questões de tecnologia e inteligência artificial que podem ser usadas a favor desse recrutamento inclusivo, justamente para trazer o quê? Uma quantidade maior de pessoas diversas dentro do ambiente de trabalho. Só que o que a gente tem observado na prática? Grande parte das empresas, ela tem trazido o quê? Números de diversidade. Não necessariamente a diversidade efetivamente incluída na questão de pertencimento também posterior. Então, todas essas métricas a gente precisa avaliar para ver se tem alguma falha dentro do nosso processo. Além dos treinamentos e sensibilização, algumas empresas também estão trabalhando com mentorias e programas de desenvolvimento. De novo, da mesma forma que os treinamentos e sensibilização, as empresas estão investindo recursos, no entanto, na grande maioria das vezes, elas investem financeiramente nessas mentorias, no entanto, elas fazem o quê? Elas não têm métricas posteriores para avaliar a eficácia dessas mentorias. Então, acaba ficando, às vezes, por vezes, um pouco solto esses processos. Existe investimento de tempo, recurso, financeiro, e às vezes a gente não consegue mensurar todas essas questões. Existe também, às vezes, comunicações internas inclusivas, endomarketing, as estratégias de marketing da empresa, de novo, a alta gestão, recursos humanos trabalhando todo mundo em conjunto, só que, no entanto, a gente usa os canais de comunicação, comunica a questão de como a gente trabalha essas questões de DEI, como a gente vai implementar esses treinamentos, recrutamentos e tudo mais, e na prática a gente não tem essas métricas de mensuração. Agora, o que eu mais observo dentro das empresas, isso já, na verdade, precisa ser um pouco melhorado, mas a gente percebe que realmente existe, são a criação e acompanhamento de grupos de afinidades. Tá? Esses grupos, na grande maioria das empresas, já começam a se constituir. Então, por exemplo, tem grupos nas empresas voltados à diversidade dos grupos de LGBTQIAPN+, por exemplo. Então, as empresas conseguem colocar pessoas nessas condições justamente para discutir aspectos de melhoria, colocar os seus anseios, as suas dores, para verificar o que a empresa, de uma forma geral, pode trazer de melhorias para essas pessoas que até então se sentem numa condição de diversidade, não necessariamente com condições de equidade e que não se sentem incluídas. O que pode ser feito para realmente melhorar todo esse cenário? Então, existem muitas outras ações que as empresas fazem, mas eu mensurei essas ações que eu entendo são as mais utilizadas no presente momento. Agora, pessoal, o que eu gostaria de trazer para vocês? O que as empresas estão fazendo e o que de uma forma ou de outra, as empresas podem fazer para melhorar. Então, além da aplicabilidade de tudo que já foi dito anteriormente, é importante, quando a gente fala, por exemplo, de recrutamento inclusivo, quando a gente trata da questão de recrutamento inclusivo, não basta apenas recrutar o recurso diverso. É necessário que isso seja, de uma forma ou de outra, incluso em todos os níveis. Então, a gente tem que garantir que essas políticas de DEI, elas sejam aplicadas de forma muito abrangente. Não só nas questões de recrutamento, mas também no desenvolvimento da carreira como um todo. Porque, às vezes, o que acontece? A gente inclui o recurso diverso dentro da empresa, mas a gente não cria mecanismos, a gente não cria estratégias para que haja um efetivo desenvolvimento desse profissional que foi captado,
né, para que ele se desenvolva e assuma cargos de gestão e etc. tal, e envolva dentro dessa política de gestão da empresa. A questão de fomentar uma cultura de inclusão. Não basta simplesmente a gente fazer treinamentos, mentorias, palestras, trazendo essas questões de como a gente vai tratar essa inclusão. O importante é fazer com que isso faça parte da cultura da empresa, do DNA da empresa. Isso tem que estar dentro da missão, valores e objetivos das corporações nos dias de hoje. Como que a gente faz isso? A gente só consegue trazer essas questões de melhoria a partir do momento que a gente estabelece metas claras de monitoramento. Não basta simplesmente trazer uma estratégia, vamos trazer uma quantidade X de pessoas diversas para que a gente possa, por exemplo, publicar numa rede social, somos diversos, por exemplo, trabalhar com números. É importante que cada vez mais as empresas criem métricas para mensurar e monitorar o investimento que está sendo feito nisso. Por exemplo, eu fiz um treinamento voltado para a gestão de DEI. Como que foi essa percepção? O que trouxe de melhorias? Como que a gente observou pós esse treinamento? Como que a gente mensura essas métricas? Se o nosso investimento está sendo feito e direcionado de uma forma adequada. E mais do que isso, além do investimento na área de recursos humanos, é necessário também alocar recursos necessários, ou seja, é necessário investir em pessoas especializadas, em pessoas atualizadas, em empresas parceiras que possam contribuir com essa gestão de recursos humanos para o desenvolvimento do DEI dentro das empresas. Vamos falar agora, pessoal, sobre recrutamento inclusivo. Existem algumas empresas que estão trazendo o quê? Para trazer a questão do recrutamento inclusivo, não sei se todos já ouviram falar nesses termos, que é o Blind Selection ou Hiring Selection, que é justamente o quê? Empresas que adotam processos seletivos que minimizam vieses inconscientes. O que é isso? Na verdade, quando a gente diminui o viés inconsciente, é justamente tentar tirar dentro de um aspecto de recrutamento toda a questão da subjetividade da avaliação. Então, é tentar dar objetividade dentro de um processo seletivo. Significa dizer que a gente vai analisar efetivamente as competências do candidato. Então, por exemplo, dados como gênero, idade, etnia, religião e até às vezes instituições de formação não são consideradas na primeira etapa de seleção. Então, para a gente garantir que a inclusão vai ser feita, né, que a gente vai ter pessoas diversas, a gente parte de um processo seletivo inicial em que somente os aspectos objetivos serão avaliados. Como que é feito isso na prática? Eu trouxe alguns elementos que contribuem para que esse recrutamento inclusivo seja realizado. Dentro desse recrutamento inclusivo, as empresas podem utilizar, por exemplo, inteligência artificial e auxílio da tecnologia, para fazer o quê? A captação dos currículos sem informações pessoais que possam influenciar na decisão. Então, por exemplo, eu não coloco, às vezes, a idade para não ter problemas de etarismo, a questão de orientação sexual, a questão de gênero, a questão da universidade, às vezes, que a pessoa fez, às vezes o endereço que essa pessoa está. Então, são aspectos que são excluídos dessa primeira análise justamente para que a gente possa fazer a questão da análise totalmente objetiva dentro desse critério. Além disso, as empresas podem aplicar testes de habilidades justamente para que possam ser avaliadas as hard skills desses profissionais. Então, assim, em entrevistas padrões, né, que a gente fala, dentro de processos seletivos, a gente geralmente faz interações ou online ou presenciais com essas pessoas, e desde o primeiro momento, a gente faz um face-to-face, né, a gente já fica cara a cara com essa pessoa e já cria algumas percepções com base na nossa subjetividade. Então, cada vez mais o objetivo de trazer questões de inclusão é justamente tirar essa ideia do face-to-face. Justamente para que, pelo menos num primeiro momento, a gente tenha condições de avaliar questões apenas objetivas. Através de quê? Testar as questões de habilidades técnicas desses profissionais. A gente pode também, quando a gente fala de recrutamento inclusivo dessa forma, num primeiro momento, a gente consegue avaliar de forma muito efetiva a questão das hard skills, o conhecimento efetivo da pessoa, tirando aqueles vieses inconscientes. Né? Que às vezes a gente, como entrevistador, como gestor, ou até mesmo como gestão de recursos humanos, a gente costuma, às vezes, por mais tentar ter independência nesse processo, a gente acaba tentando, de uma forma ou de outra, fugir disso, mas acaba trazendo. A questão desse recrutamento inclusivo, a gente consegue fazer a avaliação das soft skills, tá? A gente pode fazer tanto num primeiro momento, através da avaliação de testes psicológicos, ou num segundo momento, em que a gente tira aquela visão de que eu não analisei o face-to-face, mas ao mesmo tempo eu consigo trazer posteriormente dinâmicas, eu consigo trazer essas pessoas para um processo seletivo normal. Pode ser feito dessas duas formas.
A gente pode trazer também as entrevistas às cegas, que é onde os recrutadores analisam respostas sem saber detalhes pessoais do candidato. Fez justamente o encontro inicial lá que a gente falou dos filtros de currículos com uso de tecnologia. A gente pode fazer também entrevistas por áudio, sem vídeo, justamente para fugir daquela questão da nossa análise subjetiva e tentar cada vez mais acabar com aqueles vieses inconscientes que nós entrevistadores podemos ter. A gente pode criar perguntas padronizadas, onde os recrutadores eles utilizam o quê? Um conjunto de perguntas previamente selecionadas para justamente conseguir avaliar as informações técnicas dessa pessoa sem avaliar as questões pessoais, ou respostas por escrito ou via chat de uma forma geral, para que a gente consiga sempre ter essas questões de objetividade muito claras para nós. Vamos falar um pouquinho agora em relação ao impacto das ações de DEM no resultado dos negócios. Aqui eu vou trazer de novo alguns números mostrando que diversidade não é custo, ela é investimento. Aqui eu vou fazer uma leitura para vocês. Organizações com diversidade étnico-racial têm até 33% mais probabilidade de desempenho superior. Empresas com culturas inclusivas têm 19% mais chance de aumentar a receita devido à inovação. Empresas com diversidade de gênero em cargos de liderança têm 21% de chances de superar a média de lucratividade no setor em que atuam, comparado com as outras empresas do mesmo setor. E equipes diversas tomam decisões 87% mais eficazes. Então, aqui, com base em tudo que já foi dito, a gente consegue observar que o impacto nas ações de DEI, no resultado dos negócios, ele é bem positivo, né? E é realmente impactante, né? De uma forma geral, a gente, se conseguir implementar essas estratégias de DEI dentro da empresa, a gente consegue realmente superar e nos posicionar de uma forma muito mais expressiva dentro do nosso mercado de atuação. Por que a diversidade gera resultado? Parece que é uma coisa muito óbvia, mas aqui é importante a gente reforçar. Visões diferentes sobre um mesmo problema, sobre uma mesma situação, resolvem problemas de forma mais criativa. Equipes diversas, é muito claro que elas inovam mais, porque elas desafiam o pensamento dominante. A partir do momento que tem pessoas diversas dentro da corporação, elas vão se sentir, a partir do momento que elas se sentem inclusas, com sentimento de pertencimento, elas podem provocar e questionar o pensamento dominante. Por isso que é importante a gente fazer uma inclusão e ter esse senso de pertencimento, justamente para que essas equipes que foram recrutadas, desenvolvidas, elas tenham realmente condições de trazer desafios novos para a empresa, criticar o pensamento dominante. E a partir do momento que a gente tem equipes diversas, pertencidas, com senso de pertencimento, a gente tem a possibilidade de criar produtos e serviços cada vez mais alinhados com a realidade dos consumidores, que são diversos. Então parece meio óbvio, equipes diversas trazem uma realidade do mercado. O mercado é diverso. Então, a partir do momento que essas pessoas se sentem incluídas e pertencidas, elas têm realmente condições de contribuir para o desenvolvimento da empresa. Como que a gente pode mensurar esse impacto, né? Porque uma coisa é a gente contratar o diverso, dar condições de equidade, incluir, fazer o senso de pertencimento, mas como que a gente consegue medir isso? As empresas utilizam hoje, por exemplo, clima de pertencimento. Ela faz pesquisas internas. Existem sistemas, por exemplo, que a gente utiliza aqui no grupo de empresas que eu faço parte, que mede a felicidade dos profissionais. Então, de uma forma geral, a gente faz algumas questões objetivas, justamente para que o empregado, o colaborador, ele tenha condições de demonstrar o senso de pertencimento dele dentro da empresa, para que a gente possa mensurar o grau de felicidade desse profissional. Isso a gente consegue mensurar também questões de turnover, rotatividade, diminuir esses índices, criar estratégias para a melhoria desses processos como um todo. A gente pode fazer, por exemplo, que funciona bastante na prática, comparativos de performance entre equipes diversas e equipes homogêneas. A gente pode mensurar, a partir do momento que a gente tem cargos de pessoas de gestão, de diversidade, comparar o resultado desses profissionais de equipes diversas com equipes anteriormente que eram apenas homogêneas e ver como que, de uma forma ou de outra, a gente consegue ter percentuais de melhoria desses processos. E aí a gente pode fazer também, observar como que é a inovação gerada por esses grupos diversos. A gente pode verificar, o grupo diverso, quantos projetos foram realizados, as patentes, as ideias aprovadas e conseguir trazer esses números para a gestão, para a gente verificar esse crescimento.
Agora, pessoal, a gente falou sobre todas as questões. O que que é importante? A gente trazer o que a gente observa na prática. Como eu disse lá nos dados estatísticos, apenas 4% das empresas que têm práticas de DEI, elas de uma forma ou de outra conseguem trazer resultados, senso de pertencimento, perceber que a empresa de uma forma ou de outra ela conseguiu implementar essas ações na prática. Agora, vamos imaginar que o número é muito maior das empresas que realmente entram nessa questão, nesse campo de tentar implementar a cultura de DEI, né? Da diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente tem que evitar ao máximo risco de diversidade superficial. Ou seja, tem empresas que contratam profissionais e falam o seguinte: olha, eu tenho tantas pessoas na condição XYZ. O importante, mais do que isso, é a gente tentar sair desse viés de somente ter número ou uma representatividade sem efetivamente a gente ter ações na prática. O risco da diversidade superficial, existem alguns termos que eu quis trazer aqui para a gente, que é o tokenismo. O que é? Grande parte das empresas elas estão caindo no tokenismo, que é justamente incluir pessoas diversas apenas para parecer inclusivo, sem dar voz real né, para essas pessoas ou oportunidades equitativas. Ou seja, eu tenho a diversidade, não dou equidade, eu não consigo gerar inclusão e muito menos o senso de pertencimento. Perda de confiança. Os colaboradores, quando eles percebem que não tem isso, que é de fachada, isso afeta a cultura e engajamento. Ao invés de você ter pessoas motivadas, você acaba tendo pessoas cada vez mais desmotivadas. Conflitos internos. Quando a gente não tem um senso de preparo, não está no DNA da empresa, não tem uma percepção de cultura, se falta preparo para lidar com essas questões de diversidade, a gente pode gerar muitas tensões, até mesmo microagressões. Se a gente não tem uma cultura de inclusão, como que eu posso tratar questões de preconceito, racismo, inclusão de mulheres, público LGBTQIAPN+, tudo isso a gente fica muito difícil, a gente acaba gerando muitos conflitos internos. A gente começa a trabalhar também a questão baixa retenção dos talentos. A partir do momento que percebem que não é diverso, as pessoas acabam tendo um turnover maior dentro das empresas. Uma coisa que preocupa demais é a reputação negativa. As empresas podem ser acusadas, até mais por conta das redes sociais hoje muito ativas, sobre uma diversidade de fachada. Isso pode repercutir num prejuízo muito expressivo para as empresas em relação à marca. Isso é muito difícil de retomar. E o desempenho ineficaz da estratégia. Não basta simplesmente criar uma cultura de DEI. A gente tem que desenvolver uma cultura, tá isso dentro do DNA da empresa para que a gente tenha condições de fazer esse desenvolvimento mais efetivo. Aqui, pessoal, só uma provocação. Não vou explorar muito esse assunto, que eu acho que pode ser uma pauta específica, mas a minha provocação nesse sentido é o que cada uma das gerações elas podem contribuir para a melhoria das ações de DEI, né? Na verdade, as principais, só um minutinho, isso. Isso. Primeiro, os principais desafios, tá? Por exemplo, se pegar as gerações mais antigas, elas são mais resilientes às mudanças culturais. Elas valorizam os modelos tradicionais e a meritocracia. Quando a gente chega na geração X, na Y, a gente tem a questão da pressão por propósito de inclusão, mas esse pessoal geralmente não tem paciência para o diálogo intergeracional. E ao mesmo tempo a geração Z, que às vezes, muitas vezes acaba sendo criticada, ela quer o quê? Demandas rápidas, diretas, ela tem impaciência com o processo estrutural. Então, logo de cara, a gente já vê que existe um conflito efetivo entre geração X, Baby Boomer, com a geração Z. Mas a gente pode trazer isso, e a questão não é como a gente vai lidar, qual o lado que a gente vai se posicionar ou criticar. A gente tem que observar e construir pontes entre eles. Porque a gente tem muitas contribuições positivas que cada uma dessas gerações ela pode trazer para as estratégias de DEI. Por exemplo, geração X, ela tem uma visão muito estratégica de estabilidade. E é muito importante que tenha essa visão da geração X justamente para patrocinar políticas consistentes. Em contrapartida, o que a geração Y pode trazer? Ela já tem no DNA dela engajamento com causas sociais e capacidade de influenciar culturas das organizações. E o mais interessante, olha que legal, geração Z, diferente da geração X, ela tem uma naturalidade com a diversidade e inclusão. Ela faz um questionamento saudável das normas estabelecidas. Então, aqui, quando a gente trata a questão de conflito geracional, nada mais é do que a gente não levar em consideração em que lado a gente vai se posicionar, e sim construir pontes entre eles. O que eles podem contribuir para que a gente possa fazer as melhorias desses processos de DEI. E para finalizar, pessoal, antes do Leandro, que vai trazer uma questão mais dinâmica, mais prática, não tão conceitual, eu queria trazer alguns outros assuntos que estão em pauta nas empresas nos dias de hoje,
que quando a gente fala de estratégia de DEI, existem empresas que estão tratando o antirracismo institucional. Isso é muito usado nas empresas que querem ir além do discurso da inclusão. Elas querem rever estruturas com foco específico em raça. Isso acaba sendo bastante efetivo. Até porque a gente já falou que empresas, quando elas trabalham com diversidade de raça, né, elas têm muito mais chance de ser diversas e trazer melhoria nos resultados das empresas. Um outro assunto que está em pauta é a questão da neurodiversidade. As empresas também estão ganhando força, essa questão, em programas de inclusão para pessoas com TEA, TDAH e outros perfis neurológicos. Mesmo porque as empresas precisam se preparar. Hoje existe um índice muito alto, por exemplo, de crianças e adolescentes que têm algum tipo de neurodiversidade. E essas pessoas, daqui a um tempo, elas vão ingressar no mercado de trabalho. Então, as empresas, de uma forma ou de outra, elas vão têm que estar preparadas para receber essas pessoas que estão chegando. E justiça organizacional, né, que combina conceitos de equidade com ética e transparência nas decisões corporativas, justamente para que a gente consiga colocar essas questões de DEI em prática. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para contribuir com vocês, né? Agora eu acho que o Leandro vai conversar com o Emerson, a gente vai trazer uma questão um pouco mais dinâmica. Eu quis trazer esses conceitos justamente para trazer um pouco mais de subsídios teóricos, né, alguns números, para que o Leandro e o Emerson possam fazer a discussão e eu possa participar também dessa discussão com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado você, Camilo, aí por trazer dados, né, bastante importantes, números, né, bem significativos. Termos também, que eu acho que sempre vale a pena a gente explorar, né? Às vezes a gente às vezes há um mal entendido, né, sobre os termos também. Eu acho que sempre é importante a gente reforçar o que significa cada termo. Eu sou bastante apegado, né, à conceituação das coisas. Eu tenho muito medo de falar uma coisa que não seja o significado real daquela coisa que eu estou falando. Então eu gosto de ser muito preciso. Eu acho que isso é muito importante o que você trouxe aí, né? Por exemplo, quando você fala de tokenismo, né? Poxa, isso é uma coisa que o Martin Luther King falou lá em 1960, não é? E a gente ainda vê isso refletido no mercado, né? Ou seja, veja como essa luta, né? Essa pauta, ela é uma pauta longa no tempo, né? Que demanda muita conscientização e etc. Então, isso é mais um reforço para a gente sempre rebater, né? E sempre falar dos termos, porque os termos são relevantes demais, né? Para ficarem assim no esquecimento, né? Se a gente não domina o conceito, como é que a gente vai agir e conscientizar em relação ao que nós estamos falando. Então, muito bom. Queria que você ficasse aqui, claro, na janela, e eu vou agora... Leandro, fica aí à vontade para trazer as suas considerações e a gente se junta depois aí numa grande conversa. Perfeito, Camilo. Parabéns ali por todo o repertório mais técnico e conceitual que tu trouxe. Particularmente, eu acredito que esse é o ponto de partida para tudo, né? Muitas vezes tem um clichê, a gente tem que olhar para o passado para construir o presente / futuro, olhando para coisas novas. E justamente para projetar o futuro, eu entendo que a gente tem que olhar cada vez mais para a história, porque a história nos traz insights e uma nova roupagem para fazer as coisas acontecerem. Talvez uma lógica, numa dinâmica muito maior, porque a celeridade das coisas hoje, né, seja o acrônimo que a gente use, VUCA, BANI ou qualquer outro que surja no futuro, faz com que a gente tenha que fazer rápido, né? E quando eu olho para os grandes desafios das empresas, um deles é sobre isso, o como que a gente consegue ser consistente com rapidez. Então é sobre ser linear versus ser exponencial. Um outro desafio é o como que a gente lida com a diversidade, equidade e inclusão. Então, muito do repertório que o Camilo já trouxe aqui para a gente. E eu acredito muito, eu vou começar um pouco desse bate-papo entre nós com frases. Eu sou um frasista. Eu gosto muito de frases porque elas representam um recorte e são super didáticas. A gente sonha com aquilo que a gente vê. E inclusão é sobre representatividade. Então, se a gente não vê mais mulheres em posição de liderança, se a gente não vê mais pessoas negras em posição de liderança, ou mais pessoas com deficiência em posição de liderança, ou grupos com diversidades cognitivas, como que a gente vai sonhar com isso? Então, é sobre representatividade. E trazendo um pouco a parte prática, indo ao encontro dos argumentos que o Camilo trouxe, e como que hoje, na experiência que eu estou, as coisas têm acontecido na Heineken, né? E com muito ardor, porque é uma jornada de aprendizado. Eu também me auto-intitulo, junto com o time,
um aprendiz. Aprendiz por quê? Tem algumas coisas que a gente vai fazer certo e a gente vai prolongar o acerto, e tem coisas que a gente vai errar. E ao errar, a gente tem que corrigir rápido. E na estratégia da Heineken, a gente tem 3 grandes pilares, e que eu acredito demais. O primeiro deles é o pilar pessoas, que é o que eu vou estressar, no bom sentido aqui com vocês. O outro é um pilar sobre rentabilidade, sobre lucratividade, e um terceiro sobre reputação. Então, pessoas e reputação têm uma conexão muito grande, porque reputação é aquilo que as pessoas falam da gente antes da gente entrar numa sala e continuam falando depois que a gente sai da sala. E reputação é a base da nossa carreira. E a Heineken acredita na reputação das pessoas e, consequentemente, do sistema que a gente está inserido. Então, são todos os stakeholders, é a cadeia por completo. E dentro do pilar de pessoas, a gente tem uma estratégia muito clara de felicidade, que é uma forma como a gente encara a gestão mais humanizada. Como é que a gente se aproxima das pessoas? Como é que a gente entende melhor os nossos times? Como é que a gente cria um ambiente de segurança psicológica onde seja-se quem se é do ponto de vista eu quero falar, eu tenho contribuições a dar. Porque muitas vezes, dependendo do ambiente que a gente está inserido, o senso de cerceamento ou de restrição de ideias, ele acontece pelo medo do julgamento. Então, criar ambientes de segurança psicológica onde as pessoas possam contribuir mais é um dos nossos mantras. E isso está alicerçado na nossa estratégia dentro do pilar pessoas. E, consequentemente, dentro desse contexto que o mercado vem criando muito, e a Heineken tem sido pioneira de felicidade corporativa. E felicidade aqui não no sentido do que deixa o Leandro feliz, mas felicidade como sendo uma habilidade de liderança, de criar contexto, ambiente de segurança psicológica e, consequentemente, resultado. Então, isso está alicerçado na estratégia, junto com diversidade, equidade e inclusão. Então, para dar mais destaques de como que a gente condiciona de maneira prática a questão da felicidade como sendo um skill de liderança, primeiro, está dentro da nossa estratégia, e ao estar em estratégia, esse é um tema que, se ele não é bem condicionado, ele fica abstrato, ele fica etéreo, a gente não consegue tocar. Então, como que a gente tangibiliza em números a felicidade? Aí a gente usa a metodologia. Então, tem inúmeros professores ou especialistas que cada vez mais têm trazido esse tema. E a felicidade começou lá atrás, só que com uma outra linguagem, a partir da inteligência emocional, com Daniel Goleman, final dos anos 80, início dos anos 90, com inteligência emocional, né? Ele sendo um grande pioneiro e expandiu demais esse conceito que hoje ele está muito latente, principalmente para quem é da área de recursos humanos, né? Que são a maneira como a gente se conecta com as pessoas, que a gente gera um ambiente de empatia, como a gente gera as nossas emoções e, consequentemente, os nossos relacionamentos. E felicidade é sobre isso. Então, qual que é a metodologia que nós usamos? A gente utiliza a metodologia chamada PERMA-V. PERMA-V é um acrônimo, né? Ele vem do inglês, então o P é de emoções positivas, o E é de engajamento, o R é de relacionamento, o M é de significado, de meaningful, e o A de realizações, de achievements, e o V de vitalidade, porque é sobre saúde física, mental, que também a gente acaba dentro desse ecossistema do integral well-being, que é a maneira como a gente trabalha. Então a gente tem essa metodologia e a cada 15 dias nós rodamos uma pesquisa, onde aproximadamente de 80% a 85% de toda a nossa população na Heineken, e eu estou falando um número em torno de população elegível de 13 a 14 mil pessoas, tem respondido essa pesquisa. E são perguntas bem diretas. Então, se a gente quer falar sobre emoções positivas, o quanto que essa semana ou a tua quinzena representou de mais emoções positivas frente a emoções negativas? Significado, aquilo que tu faz vai ao encontro do que tu quer em termos de realizações? E a partir disso a gente usa metodologia e dados para se aproximar das equipes através de plano de ação. Então, felicidade é sim sobre números tangibilizados e que fazem com que a gente se conecte e gere uma gestão mais humanizada, alicerçado, sobretudo, em segurança psicológica e abertura para feedback. Então, essa é a primeira perna quando a gente olha para a estratégia de felicidade. A segunda é, nada existe sem liderança. Eu brinquei com vocês, né, sobre ser frasista. Se conselho é bom, exemplo arrasta. Então, não adianta a gente querer lavar a escadaria de baixo para cima. É de cima para baixo, pelo exemplo. Então, como que a gente forma os nossos líderes nesse quesito?
Então, tem inúmeros temas de people skills, como empatia, segurança psicológica, feedbacks, é sobre dar e receber, que nós, enquanto líderes dentro da Heineken, e também aquilo que eu acredito como profissional, não só dentro do universo onde eu estou experienciando essas situações, faz sentido. Então, desenvolver a liderança como mola propulsora. E nessa jornada, óbvio que não é binária, não é da noite para o dia. Porque cultura se faz a partir do momento que ninguém está te olhando. Então, como que a gente incute uma cultura? E tem líderes que são os primeiros a adotar, e tem líderes que, obviamente, têm uma curva de aprendizado um pouquinho mais lenta, por resistência, por origem, por formação, por educação, e, obviamente, a paciência em identificar quem são as pessoas que estão conosco e querem estar conosco, estão abertas a mudar, é importante. Isso é sobre desenvolvimento e acreditar que a gente pode desbloquear o potencial das pessoas. Então, o segundo item, dentro dessa estratégia, acaba sendo o desenvolvimento da liderança. E, por fim, não menos importante, a gente acredita muito no poder dos multiplicadores. Então, nós formamos embaixadores em felicidade. Então, a gente mastiga, traz quais são esses temas para as pessoas, para que nas pontas, seja nas nossas cervejarias, nos nossos CBAs ou nas áreas corporativas, eles também nos ajudem a levar a perspectiva de felicidade como sendo um elemento de clima, como sendo um elemento importante. Porque a felicidade é baseada em relacionamento. Tem uma pesquisa que foi feita ao redor do mundo, perguntando ou trazendo a problemática do que é felicidade para as pessoas. Né? E aí vieram 3 elementos que a gente consegue correlacionar com o ambiente corporativo. O primeiro deles, felicidade, é sobre se sentir amado. Mas não o amado de um relacionamento entre homem e mulher, ou homoafetivo, do ponto de vista de relacionamento amoroso. Né? É sobre o ser amado de pertencimento. Eu preciso sentir que eu faço parte. E aí a gente conecta com a inclusão. O segundo item não é só sobre sentir que se faz parte, é sobre ser ouvido. Porque não adianta eu... Emerson, qual que é a tua opinião? Tá, não, isso eu já sei fazer. Desculpa. Ele faz parte do meu time, mas, consequentemente, eu não quero escutá-lo. Então, como que eu escuto com empatia? Então, é sobre ser escutado, ser levado em consideração. O primeiro é pertencimento e inclusão, e o segundo elemento é sobre ser levado em consideração. Porque isso impacta diretamente o nosso moral, o nosso próprio senso de pertencimento e de valor. E, por fim, que é algo onde cada vez mais é difícil, porque existe um buzz do mercado em relação a isso, que é o sentimento de que pode-se errar sem ser coagido, cerceado ou julgado. E aqui, por isso que eu digo do buzz do mercado, porque uma coisa é o erro por negligência, o erro por falta de conhecimento, por descuido. Outra coisa é o erro pela inovação, o erro, vamos tentar fazer de novo? Vamos olhar numa outra perspectiva? Como é que a gente consegue levar isso para outros públicos? Isso é sobre estratégia, sobre tentar. Que é sobre corrige o erro rápido, prolonga o acerto. E não, mais uma vez, o erro pela negligência. Eu não vi. Mas tu deveria ver, isso faz parte da tua posição. Então, como que esse erro, por omissão, negligência, descuido ou não atenção concentrada de uma forma geral, se reverteu em algo que tem um impacto para a organização? E aí, o separar isso é importante. Então, são 3 elementos que trazem a perspectiva de felicidade para as pessoas. E que, de certa maneira, dada pesquisas que acontecem ao redor do mundo e metodologias de grandes universidades, Harvard é uma pioneira. Inclusive, tem uma disciplina, uma matéria específica sobre felicidade corporativa, com o professor Tal Ben-Shahar, entre outros estudiosos do tema, e que vem fazendo com que cada vez mais, não só a Heineken enquanto empresa, mas o Leandro enquanto profissional, se dedique e estude. Porque isso é sobre a minha trabalhabilidade, e não sobre simplesmente fazer ou cumprir o meu job como um representante atualmente da Heineken. Tá? Então, é dessa maneira que a felicidade está alicerçada e cada vez mais a gente vem pensando na felicidade como um senso integral, olhando saúde física. Então, a gente tem programas que estimulam, a partir até mesmo dos nossos exames periódicos, que as pessoas se exercitem mais e de maneira mais personalizada, customizada. Então, é sobre gestão de mudança, criar um ambiente onde a gente consiga impulsionar com uma comunicação direcionada.
e também saúde mental. Agora, mais do que nunca, com a revisão da NR1, os riscos psicossociais são elementos que não é mais do tipo uma empresa está olhando e está fazendo, que legal, é uma boa prática. Não, é uma exigência. Deixou de ser boa prática e passou a ser mandatório. Então, como que a gente encara, sim, os riscos psicossociais e não só o risco físico iminente de um acidente de trabalho, porque é aquilo que a gente consegue ver. Então, por exemplo, se eu cortei a minha mão, isso é visível. Teve uma barreira física ou comportamental, né, ou sistêmica que não aconteceu e eu acabei me machucando dentro de um ambiente de trabalho. O risco psicossocial a gente não consegue ver. E aí vem mais uma vez a proximidade da liderança, criando um ambiente de segurança psicológica sendo desenvolvida para nessas nuances conseguir perceber e atuar proativamente nisso. Então, esse é o grande arcabouço quando eu olho para o tema de felicidade corporativa de uma maneira mais prática, como que a gente vem tentando tangibilizar o tema. E vai ao encontro na esteira de diversidade, equidade e inclusão. Assim como sustentabilidade no passado era uma questão que estava na moda, que legal, tem empresas que olham para a sustentabilidade, é uma boa prática, hoje é mandatório, por questões ESG. E diversidade, equidade e inclusão também passou a ser mandatório. Independente dos ruídos que a gente tenha via gestão Trump ou outros líderes do ambiente mais político que falam sobre, esse é um dos aspectos que faz com que a gente atraia as melhores pessoas e engaje as melhores pessoas. Porque é sobre, mais uma vez, aquilo que eu comentei, representatividade. E cada vez mais os profissionais e as pessoas, de uma maneira geral, elas não querem só serem orientadas, elas querem ser escutadas. E isso é sobre diversidade. Diversidade cognitiva. E não só a diversidade geográfica, que é aquilo que a gente vê. Seja raça, seja gênero, né? Porque a gente consegue tangibilizar. A cognitiva, ela é importante no decorrer. Como que a gente cria as ideias, criatividade, enfim, produtividade, vão se dar em decorrência disso. E criar um ambiente onde as pessoas se sintam vulneráveis e não querendo ser o super-homem ou a super-heroína, também são elementos que, de certa maneira, a gente vem tentando desmistificar. De líderes trazerem que erram, que sentem medo, que estão numa jornada de aprendizado. E essa é uma abordagem que eu sempre tenho nos fóruns que eu participo dentro do meu ambiente de trabalho, que é, se eu cometer alguma gafe, por favor, me diga, me dê o feedback sobre. Isso mostra que eu estou numa jornada de aprendizado, sobretudo sobre a temática, termos de diversidade, equidade e inclusão. Porque se eu errei, eu preciso saber que eu errei, porque esse erro não vai mais acontecer. É sobre aprendizado, então é sobre abertura. E aí é um pensamento mais abrangente, é o growth mindset, como também é uma das expressões aí que está muito em voga no mercado, que tem se discutido. Então, como que a gente sai de um pensamento mais rígido e vai para um pensamento mais reflexivo e flexível sobre a aprendizagem de uma maneira geral. E especificamente diversidade, todo aquele repertório, ou grande parte do que o Camilo trouxe, eu venho vivenciando através de experiências práticas, não só eu, mas junto com o meu time, dentro do ambiente de aprendizado e de desenvolvimento e de necessidade de resultados que eu estou inserido, que são os grupos de afinidade, então isso faz parte da nossa estratégia. Além disso, nós temos metas muito claras de representatividade de grupos minorizados em posições de liderança, e isso sim faz parte da minha agenda como líder de negócio e das abordagens que eu tenho com os meus principais stakeholders. E como que a gente cria um ambiente mais diverso, representatividade, e consequentemente mais inclusivo. E não adianta só atrair talentos. Os talentos não podem nos deixar. E, consequentemente, nós temos um grupo multifuncional dentro do universo de produção, porque qual que é o grande estereótipo? A área de produção ela é majoritariamente masculina. Esse é um estereótipo. Como é que a gente quebra esse estereótipo? Trazendo mais mulheres para a base e para a ponta da pirâmide. Porque é aquilo que eu trouxe no início. A gente sonha com aquilo que a gente vê. Então, se eu vejo posições ocupadas por mulheres, mesmo que ainda não na representatividade dos 50-50, mas a gente vem aumentando demais nos últimos tempos. E isso tem gerado um efeito positivo pela estratégia com execução. Nós temos um grupo multifuncional chamado de Squad, onde não só eu e o meu time, mas líderes do negócio, pensam em soluções criativas
e culturais de como que a gente alavanca a participação de grupos minorizados em posições de poder. Porque não adianta só a gente olhar para grupos minorizados em posições de base. E como que a gente dá carreira para as pessoas? E aí a gente vai criando programas, iniciativas lúdicas e que vai levando o tema adiante. Como é que a gente acelera o pipeline? Como é que cada vez mais eu tenho gerentes? Como é que cada vez mais eu tenho diretoras que podem ter começado na nossa base? E aí é sobre intencionalidade. Ou seja, de uma maneira bem geral, esse é o pano de fundo para a gente começar a conversar aqui em termos de perguntas ou até mesmo de insights que o Emerson e o Camilo tenha, que a gente possa trocar. Então, esse é o pano de fundo para a gente começar a brincadeira aqui, esse nosso bate-papo. Bacana, e um excelente pano de fundo, né? Você trouxe aí aspectos da cultura da Heineken, né? E validando isso muito com aspectos teóricos, né? Você indiretamente aí citou grandes autores dos temas, né? E então isso é muito bacana, porque você vê a aplicabilidade da ciência social na prática, né? Nas organizações. Então muitas vezes as pessoas falam assim, né? Ainda falam, né? A gestão de pessoas é um bom senso, né? Não, tem muita ciência por trás da gestão de pessoas, né? Tem muita ferramenta que foi desenvolvida a partir da ciência para você aplicar e melhorar as possibilidades de carreira, de felicidade, enfim, né? Eu visitei o Butão, né? Alguns anos atrás, eu estive lá para conhecer essa coisa da felicidade, né? A felicidade interna bruta, como é que isso surgiu, né? E, enfim, trago isso nos meus livros também, então eu fico muito feliz mesmo de ver essa aplicabilidade em organizações. E aí eu queria fazer uma pergunta, Leandro, e acho que o Camilo também pode complementar, que é o seguinte, né? A Heineken é uma empresa multinacional né, de origem holandesa, se eu não me engano, né? E a gente sabe que a cultura holandesa é uma cultura bastante interessante, assim, do ponto de vista de abertura, né, de convivência e práticas, né, eles foram sempre muito pioneiros em muitas coisas que foram consideradas polêmicas, né, eles sempre foram bastante iniciantes, né, deram pontapé em muitas coisas, assim, de comportamento e tal. A cultura da organização, né, sendo ela, por exemplo, uma multinacional, né, ela facilita, por exemplo, essas discussões sobre falar de felicidade, né, quando você fala aqui de 3 pilares, pessoas, rentabilidade e reputação, só de você falar pessoas e rentabilidade já é um dilema, né, porque muitas vezes o que a empresa quer é menor custo, né, e aí como é que eu tenho menor custo, mas mesmo assim proporciono, né, dignidade, carreira, etc. Então já tem um desafio aí. Então os aspectos culturais de uma organização, eles são relevantes. Por exemplo, a Heineken consegue fazer isso por ela ser da origem que é e ter essa possibilidade de atuar no mundo todo e ver práticas, enfim. Você acha que esse aspecto ele facilita, ele impede? Como é que é para você isso? Perfeito, Emerson. Começando pelo ponto inicial que tu trouxe do Butão, né? Então, é espetacular. Recentemente, o ex-primeiro-ministro do Butão, o Sharon, ele veio ao Brasil e ele teve um fórum, participou de um fórum até mediado pelo Valor Econômico, que super recomendo, porque ele traz vários insights que vão em linha com o que eu trouxe e também um pouco do que o Emerson ressaltou, né? Que é a felicidade interna bruta como sendo propulsor e não como produto interno bruto. Então, vale muito a pena, fica a dica aí de conhecimento compartilhado. O Sharing, no Fórum do Valor Econômico aqui no Brasil, ele fala sobre a felicidade interna bruta, o ex-primeiro-ministro do Butão. E indo para a tua pergunta, bom, a Heineken é uma empresa global, então ela tem representatividade nos 5 cantos do mundo. Como é que a gente consegue manter o core da cultura? E aí, como a Heineken é uma empresa centenária, formada e criada pela família Heineken, e hoje a família Heineken ainda assim é uma das principais acionistas da empresa, os valores eles são muito sedimentados. Então, os mesmos valores que a gente tem na operação no Brasil, a gente tem em outras operações, seja nas Américas, seja na Europa, seja na Ásia, seja na África. Então, esse é o ponto de partida. E, obviamente, a gente tem as nossas autonomias, dadas particularidades, porque a cultura do holandês, ou a cultura do britânico, ou a cultura do uruguaio, não é a mesma da cultura brasileira. Então, como que a gente pega esse frame, que são os nossos valores,
os nossos comportamentos, mas ao mesmo tempo a gente tem a autonomia com responsabilidade de traduzi-los para o nosso dia a dia. E isso faz com que a gente consiga, sim, ter boas práticas, e essas boas práticas, elas podem servir de benchmark para o mundo. E exatamente a nossa boa prática da felicidade, porque trabalhar a felicidade como um skill de liderança foi algo do Brasil. E isso hoje, dentro do universo Heineken, já foi potencializado e exponencializado para o restante das nossas operações. As questões de diversidade, vamos pegar um exemplo prático. A população brasileira, na sua grande maioria, é uma população negra, formada por pardos e pretos. Na Europa, não é essa a realidade. Então, aqui, o quesito racial, para a gente, ele tem uma importância muito alta. Não necessariamente na Europa. Só que baseados nos nossos valores, nas nossas premissas de diversidade, equidade e inclusão, de tornar os nossos ambientes mais diversos, o como que nós trabalhamos isso. E aí a gente tem autonomia para trabalhar questão de gênero, que aí vem direcionamentos globais e, consequentemente, local, questões de raça, que é muito pelo ambiente que nós estamos, e questões de pessoas com deficiência, que não é só sobre a intencionalidade da Heineken, mas também tem requisitos em lei para qualquer empresa que esteja por aqui. Esse, no passado, era o grande propulsor. Então, atender cota. Hoje não é sobre atender cota. É sobre o como que a gente dá carreira para as pessoas com deficiência. E aí é sobre crescimento vertical, e não sobre ficar eternamente na mesma posição. Então, esses são alguns dos elementos que no dia a dia a gente vem trabalhando para fazer o nosso ambiente de trabalho, consequentemente, mais diverso. Tem oportunidades? Tem. Tem perrengues? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa e acerto que a gente está fazendo. Legal. Camilo, e aí? Cultura é relevante nessa discussão? Impede? Ajuda? Como é que você tem visto isso? Então, eu queria fazer um parênteses, né? O Leandro trouxe a experiência dele na Heineken, né? Que é uma grande empresa. Eu queria trazer algumas provocações no sentido do middle market, empresas de pequeno e médio porte, como de uma forma ou de outra elas estão tentando implementar essas práticas. Por quê? Como bem o Leandro comentou, antigamente, não vou dizer antigamente que o termo não seria esse, mas de uma forma geral, o que a gente percebe? Que as empresas, geralmente de middle market, elas estão sempre um passo atrás. Elas implementam as práticas depois que elas são regulamentadas. A exemplo, por exemplo, de cota para deficiente. Não existe uma regulamentação, né? Existe uma lei que prevê uma quantidade de percentual de pessoas que devem incorporar ao quadro da empresa com deficiência. Então, a empresa faz porque é obrigada, senão tem multa e penalidade de fiscalização. Da mesma forma, a NR1, que trata a questão do ambiente de trabalho, a questão psicológica e tudo mais. Então, assim, empresas, não vou generalizar, mas grande parte das empresas de middle market, elas estão sempre um passo atrás, frente a grandes corporações que já trabalham em conjunto ou até mesmo já têm ações antecipadas às obrigações legais. Então, assim, o que a gente percebe é que as empresas menores, elas têm uma maior dificuldade da implementação dessas práticas, e elas acabam só colocando isso em prática a partir do momento que isso tem algum tipo de penalidade, ou quando ela se sente não competitiva, ou seja, minha concorrente está começando a trabalhar com questões de diversidade, então também preciso trabalhar. Ela não é nato, isso daí não é, entendeu? Não é natural, na verdade é provocado. Então, assim, a partir do momento que isso é provocado, o caminho ele é mais longo. E, na verdade, a pessoa, como a gente disse, ela coloca a pessoa diversa lá, uma quantidade X, publica isso nas redes sociais, etc., que às vezes é o caminho. Empresas menores não têm tanta exposição, então elas buscam outros caminhos para esse tipo de divulgação. Então, esse processo, ele é feito, na grande maioria das vezes, não é feito de uma forma tão consistente, tão adequada, e acaba gerando, às vezes, muitos insucessos. Foi aquele dado que eu trouxe, né? Somente 4% das empresas, de uma forma geral, são vistas como ações implementadas e efetivamente reconhecidas como pertencimento, se for pensar no final da cadeia. Então, realmente, o aspecto cultural, ele precisa ser muito mudado. Na verdade, assim, as empresas familiares, que a gente observa também, que não tem investidor e etc. tem uma resistência muito grande na questão da diversidade. Tem muitos vieses inconscientes por base das pessoas que estão na gestão. Às vezes, pessoas muito enraizadas com questões de preconceito e etc. sobre N aspectos, dificulta essa questão de implementação de práticas. Então, são dois caminhos um pouco diferentes, né? Então, a gente tem grandes empresas
tem recursos, gestores direcionados, todas essas práticas, e as pequenas empresas, vamos pensar em empresas pequenas mesmo, aí não falando em faturamento, mas assim, em percepção mesmo de mercado, quantidade de pessoas, essas empresas, ela encontra grande dificuldade por conta, às vezes, de resistência de gestão. Ela é forçada por uma questão de regulamentação legal, ela tenta implementar, mas na prática, às vezes, por vezes, ela não consegue. Então, as ações, às vezes, são dispersas, não tem índice de mensuração, como bem o Leandro colocou, tudo que é feito na Heineken, de uma forma geral, é mensurado, né? Você faz, você cria, você faz o follow-up, você vê se a métrica foi estabelecida e foi cumprida. As pequenas empresas, elas colocam, na grande maioria das vezes, ações muito dispersas, sem muita coesão, e assim, existe um investimento de tempo, de recurso, de pessoas, mas na prática a gente não consegue ver o resultado efetivo. Na Croma, né, que faz parte do grupo Crow, a gente tem algumas métricas de felicidade, como eu até comentei lá na apresentação, e o Leandro ratificou essas informações. A gente mensura efetivamente o que é a felicidade, mas não na felicidade no sentido de o que é ser feliz, né, a subjetividade da felicidade, trazendo objetividade nesses critérios. Isso ajuda, como eu disse, questões de turnover, fazer as questões de pertencimento, a gente consegue mensurar essas métricas que foram utilizadas, né, e verificar se realmente tudo que a gente está se propondo a fazer, de uma forma ou de outra, está repercutindo na cadeia final de pertencimento e felicidade. Então, assim, o caminho das pequenas e médias empresas, ele acho que é um pouco mais longo, né, no sentido de que precisa mudar muito a questão da cultura e talvez, infelizmente, a gente precise de regulamentação para que as empresas, de uma forma ou de outra, possam ser obrigadas e criar e implementar essas métricas, né? Eu entendo que é uma questão de necessidade, mas o investimento de tempo e recurso, por vezes, não é bem interpretado por gestores de empresas familiares, antigas, às vezes um pouco mais arcaicas. Então, de uma forma geral, um caminho um pouco mais longo do que nas grandes empresas. Mas a cultura, com certeza, faz total diferença aí para a implementação dessas práticas. Sim. A questão, né, o próprio Fórum Econômico coloca isso, né, dos imperativos, né, o imperativo moral, legal e econômico, né. O imperativo legal é porque é norma, né, por exemplo, a NR1 agora, né, ela foi postergada, mas é uma norma, vai ter que ser cumprido de alguma forma, não é? Mesmo quando se fala de cotas, né, de deficiência, essas coisas, pô, virou lei, então você tem um imperativo legal que agora... Exatamente, imperativo legal, né, eu vi como advogado, ele sempre é a base, né, quando a gente lê a exposição de motivo das leis, né, geralmente elas provocam por questão de uma necessidade social, né, e ela não é feita na prática, a gente coloca o imperativo legal, às vezes com uma certa penalidade, senão não vai ter eficácia, né, mas enfim. Sim, e aí os outros dois imperativos do Fórum Econômico, né, que é o imperativo econômico e o moral, né, o imperativo moral é porque é o que é certo a ser feito, né, mas esse imperativo moral, ele depende muito da consciência, né, e nesse aspecto, a empresa, né, que tem uma alta gestão, que não tem essa consciência, né, ou esse olhar, dificilmente ela vai colocar isso na estratégia, como fez, por exemplo, a Heineken, né, com pessoas, rentabilidade e reputação, né? Então isso já amarra muitas possibilidades de você executar ações práticas, né? Quando você, na sua estratégia, estabeleceu que isso é relevante. Mas o aspecto, né, o imperativo econômico, e você também trouxe dados nesse sentido, é de que isso tem resultados, não é? Trabalhar a diversidade, trabalhar a inclusão, traz resultados econômicos, inclusive, né, de olhar, de clima, enfim, né, diminui absenteísmo, aumenta pertencimento, ou seja, né, você tem custos que não são aumentados e você tem rentabilidade maior porque você tem possibilidade de receitas maiores também por conta de olhares. Então, nesse sentido, do imperativo econômico, o que vocês colocam assim como experiências, por exemplo? Até há uma pergunta aqui no chat da Silene pedindo para o Leandro repetir a metodologia que ele usa para felicidade, mas eu queria que vocês falassem um pouco assim sobre métricas práticas, né, que podem fazer com que as pessoas que ainda não têm essa consciência para esse imperativo moral possam refletir sobre e pensar que, poxa, isso pode ser um caminho estratégico interessante para a minha organização. Quais são as métricas assim, práticas que dá para a gente vender, né, como um bom motivo, um imperativo econômico para que as pessoas, para que as organizações vão por esse caminho, né, da diversidade, da inclusão, da vantagem competitiva através das pessoas, né?
Perfeito. Quando eu olho um pouco para as experiências que eu tenho tido, e aí não só na Heineken, mas sobretudo na Gerdau, que é uma empresa muito alicerçada nos valores, e eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 8 anos lá, o que eu posso dizer é, qual que é a nossa mentalidade? A nossa mentalidade é em decorrência de tudo aquilo que a gente aprendeu ou foi educado para. Então, dado os mundos que cada um vive, tu tem o mesmo padrão de pensamento. E o padrão de pensamento ele gera um conforto psicológico. Porque a gente se sente incluído e se sente com voz ativa. E quando eu olho para as questões de diversidade, porque em todas as retóricas isso está presente. Diversidade traz produtividade, diversidade traz criatividade, diversidade traz melhores resultados, conselhos de administração que tem mulheres, e aí eu estou olhando a diversidade de gênero, tem companhias com robustez do ponto de vista de lucro operacional e, consequentemente, receita mais significativo que outras que não têm. Isso tudo é estatística e tá. Só que aquilo que a gente não vivencia é só uma estatística. O que a gente vivencia é a nossa rotina, o nosso dia a dia, e aí tu tem como engajar e influenciar mais. Então, o primeiro ponto é, e isso é um dado estatístico que eu gosto muito e eu uso sempre nas minhas tratativas com os times. Se eu trago uma pessoa igual a mim, eu vou ter resultados mais rápidos no curto prazo. Por quê? Porque eu vou ter facilidade para fazer com que os processos andem. Só que no médio e longo prazo, eu vou entrar num platô, que é uma curva de equilíbrio. E é justamente o curto prazo que é um fator de decisão. Porque hoje, bem ou mal, as pessoas vivem numa certa necessidade de resultados de curto prazo, que é o que nos mantém no longo. Então, como que eu saio do dilema? Porque isso não é um problema. Problema é uma coisa, dilema outra. Como é que eu saio do dilema? Porque o dilema não tem certo ou errado. Como é que eu continuo entregando no curto prazo, mas sabendo e de maneira alinhada, e vem o poder da cultura, de que eu vou ter um pouco mais de tempo para fazer com que as pessoas aprendam e se integrem. Porque depois que houver esse processo inicial de aprendizagem e integração e aprendizagem, a curva ela não é linear. Ela é absolutamente exponencial do ponto de vista de contribuições, porque são diferentes pontos de vista. E cada vez mais o mercado é diverso. Se o mercado ele tem mais de 50% de pessoas negras, mais de 50% de mulheres, uma representatividade cada vez mais de LGBTQIA+, como é que eu não vou ter essa representatividade para pensar da maneira como esses grupos pensam dentro das nossas empresas? E para isso, tem de estar na estratégia, e para estar na estratégia algumas coisas têm que ser direcionamento. A gente trabalha muito com vagas afirmativas. Ou seja, essa é uma ação extremamente prática e extremamente objetiva, que é, se nós temos 10 vagas, 3, 4, depende da proporcionalidade que nós queremos dar, vão ser orientadas sim para mulheres. Seja as que a gente vai formar internamente, seja aquilo que a gente vai trazer para o mercado. Isso é uma estratégia prática. E aí, obviamente, vem toda uma gestão de mudança, o como é que a gente olha para a inclusão dessas mulheres, engajamento, e aqui eu estou dando um exemplo prático de mulheres, mas isso se reverte para outros grupos também, para que as coisas evoluam. Outra coisa, conselho é bom, exemplo arrasta, eu já falei essa frase. Isso está no discurso e na prática dos líderes. Então, como que eu vou falar sobre representatividade se quando eu olho para o meu time, eu só tenho homens brancos héteros? Então, eu tenho que olhar inicialmente para o meu time e se eu ocupo uma posição de poder. Então, essa é a lógica que também a gente pratica na Heineken, principalmente para posições que são posições que têm um poder, e aqui eu digo poder no sentido de capacidade de influenciar o negócio. Então, se tu ocupa uma posição de diretoria, opa, como é que os teus diretos estão? E não só os diretos dos teus diretos. E é sobre um processo de transição. Isso não significa que homens não serão promovidos, muito pelo contrário, é sobre atingir um equilíbrio maior. Então, na nossa brincadeira, se eu tenho 10 posições, por que só 8 homens progridem e só 2 mulheres? Vamos rebalancear? Então é sobre rebalanceamento. Então não vão ser 8 homens, vão ser 7, 3, vão ser 6, 4, vão ser 5, 5. E aí é sobre consistência e disciplina. Consistência e disciplina.
Posições afirmativas do ponto de vista prático, consistência e disciplina, maior poder e autonomia para os grupos de afinidade. Isso tem uma influência tremenda, porque isso permeia. E estar vinculado ao desempenho e avaliação das nossas pessoas. O líder, ele não é só avaliado pelo que ele entrega, indicadores financeiros. Ele é avaliado sobre o como ele entrega esses indicadores. Então, ele fez isso através de um ambiente inclusivo? Deixa eu ver. O Leandro, ele tinha quantas mulheres em posição de liderança no início do ano, no final do ano ele fechou em quantas? Opa, ele regrediu. Então, ele não foi um líder inclusivo. Qual é o contexto do Leandro? A pesquisa de clima dele, para algumas dimensões, como engajamento do time ou até mesmo a percepção sobre inclusão e diversidade, qual foi o score de favorabilidade? Então, a gente correlaciona indicadores do negócio para fazer com que os líderes também sejam avaliados no como. E isso impulsiona. Opa, se eu estou sendo avaliado sobre a minha capacidade de lidar com temas de diversidade, equidade e inclusão, de criar um ambiente diverso, e, consequentemente, impulsionar a felicidade para trazer mais resultado, opa, eu tenho que dar feedback para o meu time. Eu tenho que alicerçar planos de desenvolvimento que, quando eu olho para o mapa de sucessão, mais grupos minorizados possam potencializar. Porque isso vai estar na minha avaliação como líder. E a minha avaliação impacta a minha perspectiva de carreira, impacta a minha remuneração variável, e impacta a reputação que eu estou criando dentro do meu ambiente de trabalho. Essa é uma outra ação prática. É linkar com como as pessoas são avaliadas esses elementos de gestão. Ok. Camilo, para você, o que fica aí de, né, talvez aconselhamento, né, ou olhar em relação a mensurações práticas que as pessoas podem levar para suas organizações para usar isso como um chamariz, né, para adesão, para que essa prática se materialize na organização, que a empresa colha frutos e que a sociedade, de uma forma geral, também ganhe com isso, né? Como é que você vê isso? Então, como o Leandro bem colocou, só fazer um parênteses, uma das frentes de negócio aqui da Croma é a questão de hunting de profissionais. E quando uma empresa contrata a Croma para fazer a questão do hunting desses profissionais, a gente encontra, por vezes, resistência na questão de diversidade e inclusão. Com a questão do resultado econômico, como o Leandro comentou, a pessoa quer uma pessoa que chegue exatamente com todas as hard skills e soft skills que eles querem, o profissional venha pronto, moldado, que ele não precise se adaptar a essa mudança. E aí a gente realmente tenta colocar alguns aspectos de inclusão e, por vezes, a gente até encontra muitas resistências em que vem um perfil, às vezes, pronto, né? Dizendo, olha, eu quero uma pessoa do sexo tal, na idade tal, na faixa etária tal, tenha trabalhado tanto tempo em tantas empresas. Tudo que a gente discutiu de recrutamento inclusivo, as empresas vão num viés totalmente contrário, né? Dizendo o seguinte, não, eu preciso que seja nesse perfil. A gente tenta, de uma forma ou de outra, mesclar isso, né, para atender a necessidade do cliente e informar que o mundo está diferente, etc. Tal, mas por vezes a gente encontra uma resistência muito forte. Agora, como você disse, assim, não digo conselho, mas uma forma com que a gente pode explicar aí para as pessoas e trazer é que realmente políticas e estratégias de DEI bem implementadas trazem resultados. Isso é nítido. Então, trazer alguns cases de sucesso, como que a gente pode trabalhar essas questões, no sentido de que a gente conseguindo trazer pequenas ações, num primeiro momento. Eu sempre estou pensando na ação de middle market, né, de uma forma geral, porque às vezes não tem tanto recurso, tantas pessoas destinadas para fazer a gestão dessas práticas de DEI. O importante é começar. Começando, tentar trazer métricas os mais rápidos possíveis, né, que a gente consiga mensurar todas essas questões e conseguir trazer a questão dos resultados finais. Ou seja, a partir do momento que eu trago essas métricas, eu consigo mensurar que teve melhoria, a empresa cada vez mais vai fazer investimentos e trazer aí novas melhorias de práticas dentro das estratégias de DEI. Legal. Bom, olha, essa temática, né, e pelo que vocês trouxeram aí, tanto de dados quanto de experiências, né, e das organizações de vocês, obviamente que a gente poderia conversar por muito mais tempo sobre isso, né? O Leandro sugeriu o vídeo, né, do primeiro-ministro do Butão, e se eu não me engano, esse evento teve até uma relação da Gerdau, né? Eu acho que foi até o presidente da Gerdau que mediou esse debate, enfim, realmente me lembro disso.
e acho que vale muito a pena mesmo, porque é um novo olhar para as organizações, para os relacionamentos até fora das organizações, não é? Como é que a gente considera aquilo que de fato é importante, né, na sociedade, e que através do esforço da sociedade gera, né, resultados, né? Muitas vezes a gente troca os fins, né? A gente coloca a economia primeiro e depois o ser humano, né? Na verdade, a gente deveria colocar o ser humano primeiro e, como consequência, a economia, até porque a economia é uma ciência psicológica, né? Quem falou isso foi o Marshall, lá nos anos 40. Então, daria para falar muita coisa, já fica até o convite aqui para o quarto Fórum Tech, né? A gente continuar essa conversa, e eu gostaria que vocês trouxessem as suas considerações finais para a gente partir aqui para o nosso encerramento, dado o horário que está chegando ao fim. Então, pode começar, Camilo, acho que dá o seu recado aí para a turma, e na sequência o Leandro fala e depois volta para mim para eu fazer o nosso encerramento aqui. Não, perfeito, Emerson. Obrigado, eu queria agradecer a NEFAC, ao Emerson, ao Leandro, a todo mundo que participou aí do fórum. Meus mais sinceros agradecimentos, espero que de uma forma ou de outra eu tenha contribuído aí com vocês. Um abraço, pessoal. Da minha parte, replico as palavras do Camilo. Sempre bom estar aqui, gera insights, porque a melhor forma de aprender é a gente se preparando para tentar ensinar. E aqui o meu objetivo, óbvio, longe disso, é sobre ensinar, mas a partir do momento que a gente tenta criar um repertório, uma metodologia, se tornar entendível, isso faz com que a gente revise alguns aprendizados e consolide e pense em algo novo. Então, sempre bom estar nesse tipo de fórum. Emerson, obrigado pela mediação, pelos insights. E Camilo, prazer em te conhecer. E para quem quiser me puxar nas redes, Leandro Carpes, no LinkedIn. Tá aí, muito bom. Aproveita também, Camilo, deixa o teu LinkedIn aí para a turma. Camilo Zanetti. Camilo Zanetti. Muito bom. Turma, bom, agradeço aí a vocês, Camilo e Leandro, pelo bate-papo, né, pela conversa, pela parceria de estar aqui com a gente na NEFAC para mais esse evento. Em nome da NEFAC, agradeço a todos que estiveram com a gente aqui ouvindo e que ainda, né, ouvirão essa conversa posteriormente. Acesse a NEFAC nas redes sociais, tem sempre um conteúdo novo, interessante para você, para a sua carreira. Estamos presentes em todas as redes e participe também dos próximos eventos da NEFAC. Acesse o nosso site, tem uma agenda repleta de conteúdos para você e, por que não, associe-se à NEFAC, aqui sempre tem uma coisa boa para você. Muito obrigado a todos e todas e a gente volta a qualquer momento aqui com mais novidades e mais conversas da ANEFAC. Um grande abraço a todos e um excelente dia. Muito obrigado.